pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lula Solis, um canal de entretenimento e cultura pop. Eu sou Laura Zaka e no vídeo de hoje eu vou fazer um review do episódio 9 de House of the Dragon. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve por aqui, curte o vídeo e bora pro vídeo. É logo depois da vinheta. O que falar desse penúltimo episódio de House of the Dragon? E assim, pessoal, todo episódio a gente está ali se surpreendendo com os episódios e as tramas e os roteiros, absolutamente tudo. E é claro que todo episódio tem um personagem que brilha. E nesse episódio foi a nossa querida princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi. Gente, que final maravilhoso foi aquele. Então, vamos falar o que aconteceu nesse episódio para culminar naquele final grandiosíssimo que tivemos aqui nesse episódio. Então, o episódio ele vai começar com um garotinho loiro saindo ali dos aposentos do rei Viserys e caminhando pelo castelo até que ele chega à criada pessoal ali da Alicent para contar que o rei está morto. E o primeiro comentário que se podemos fazer sobre essa cena, antes da gente ir ali para quando a Alicent fica sabendo sobre a morte do Viserys através dessa criada pessoal dela, que a gente sabe que é uma criada que trabalha ali para Mysaria, vamos comentar quem é esse bendito garoto lourinho que apareceu. Muita gente, inclusive eu, quando ele apareceu aqui no episódio, saindo do quarto do Viserys, acreditávamos que fosse provavelmente o Daeron, que não apareceu até agora, tadinho do menino. Que, né, muita gente diz que ele foi esquecido no churrasco. Mas assim, gente, o Daeron, ele não foi esquecido no churrasco, porque desde o terceiro ou do quarto episódio, se não me engano, lá na aberturazinha de House of the Dragon, que mostra a árvore genealógica da família Targaryen, mostra que o Viserys e a Alicent tiveram 4 filhos. Então, como a gente não viu o Daeron até agora, onde ele está? Onde ele tá no livro, gente? No livro ele não tá em Porto Real, ele tá lá em Vila Velha com o pessoal ali dos Hightower, né? Ele tá, na verdade, ali na Cidadela, que é ali a faculdade dos Maesters, treinando para se tornar Maester, porque lembrando que o Daeron é o terceiro filho, ele não tem nenhuma pretensão, ele não vai herdar nada, nenhum título, nenhuma terra. O máximo que ele poderia conseguir é ser ali ou um cavaleiro, ser nomeado um cavaleiro, talvez dê origem ali uma outra casa nobre dele, vindo dele, ou ser mestre, septão, alguma coisa assim, gente. E é por isso que ele tá lá na Cidadela. O Aemond, ele é um segundo filho, mas o Aemond, ele é o herdeiro reserva. Então, caso aconteça algo com o Aegon, nós temos o Aemond para substituir. Se o Aegon vira rei, se ele não tem filhos, ele é o herdeiro reserva. Entende por que o terceiro filho não tem tantas pretensões quanto o segundo filho, quanto o Aemond, por exemplo? Então, por isso que o Daeron não tá em Porto Real, gente. Mas é claro que quando a gente vê o menino lourinho andando pelo castelo, saindo justamente do quarto do Viserys, a gente acha que pode ser o Daeron. Mas não é o Daeron. Até porque quando ele vai caminhando pelo castelo, ele vai até os criados. Não, gente, se o Daeron tivesse visto o pai morto, ele não ia ter os criados falar, então o rei morreu. Ele ia até a mãe dele, provavelmente chorando, tadinho. Não. Ele tem toda a razão. Outros poderiam ter pensado que aquele menino pudesse ser o Jaehaerys, o filho mais velho ali do Aegon com a Rhaelena. Mas também não é ele, porque logo em seguida, algumas cenas depois, nós temos ali uma cena com a Rhaelena e os seus 2 filhos gêmeos, o Jaehaerys e a Jaehaera. Então, assim, também não é o Jaehaerys, aquele menininho ali. O que a gente pode supor é que esse menininho aí seja um bastardo do Aegon, já que já ficou bem claro desde o último episódio que o Aegon tem vários bastardos por aí e que ele, né, assedia as criadas. E que ele assedia as criadas é muito antes do que apenas o que foi colocado no último episódio. A gente tem esse fato desde ali, por exemplo, do velório da Laenor, que ele ia atrás ali das criadas. Então, assim, provavelmente é filho do Aegon com alguma das criadas do castelo. Ah, privilegiado é foda.
E é por isso que ele fica ali com os criados. Então tá aí, gente, esse menininho aí, lourinho, provavelmente é filho do Aegon. Então, né, resolvido, né, o CSI de quem é esse menino, entendeu, menino? Esse menino é o Daron? É o Jaehaerys? Não, gente, o Jaehaerys não é, já foi mostrado, e o Daron, ele não está em Porto Real. Ele está lá na cidadela, lá na Vila Velha. E esse fato já foi confirmado pelo George R. R. Martin, que o Daron realmente está lá. Ele não vai aparecer nessa temporada. Ele deve aparecer na temporada assim que a guerra estourar, que aí ele volta pra ajudar a família dele. Então, beleza. Esse menininho aí, lourinho, que provavelmente é um bastardo ali do Aegon, ele foi lá e avisou a criada da Alicent que Viserys deu uma morrida. Essa criada então vai avisar a rainha Alicent. E a rainha Alicent logo fala para ajudar ela a se vestir e que essa informação não devia sair ali do castelo e ela devia ficar de boca fechada. E imediatamente depois que ela se arruma, ela vai conversar com o pai dela. E nessa conversa ela revela pro pai dela que o Viserys mudou de opinião na última hora, que ele pretendia nomear o Aegon como o herdeiro, que essas foram as últimas palavras dele no leito de morte. Ela realmente acredita nisso. Ela pegou tudo o que o Viserys falou, interpretou absolutamente tudo errado. E agora ela acredita fielmente que o Viserys nomeou o Aegon o herdeiro. Gente. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. O Viserys passou o último episódio inteiro numa luta pra colocar a Rhaenyra no poder. Gente, ele saiu da cama, ele literalmente fez uma caminhada longuíssima e dolorosa pra chegar até o trono e dizer: gente, a Rhaenyra é herdeira, os filhos dela são herdeiros. Pra ela me vir concluir que ele quer o Aegon no poder, gente. Eu não sei se eu gostei dessa adaptação em específico, porque nos livros não é o que acontece. Ela fala que o Viserys mudou de opinião, sim, mas provavelmente ela falou isso somente porque ela queria o Aegon no poder. E é isso, porque ela quer o poder. Mas né, vamos dar uma passada de pano e vamos seguir com o episódio. Então, com isso, rapidamente, o Otto, que é o mão do rei, reúne a galera lá do Pequeno Conselho para informar a notícia. Então, é um pequeno conselho que foi reunido às pressas. Tanto é que tá, tipo, praticamente quase de madrugada, vamos supor, assim, pro tempo deles. Que o pessoalzinho do pequeno conselho... Pra que é que você reuniu a gente às pressas num negócio de urgência? O que pode ser tão urgente para reunir a gente assim? E aí, né, Otto conta a morte do Viserys. E assim que ele conta sobre as notícias, o Lord Lannister, que tá ali no Pequeno Conselho, começa a falar: ah, então vamos coroar o Aegon e tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou seja, ele e o Otto, e provavelmente alguns outros ali do Pequeno Conselho, já estavam tramando isso enquanto o Viserys ainda tava vivo, gente. Mano, que coisa absurda. De que assim que ele morresse, eles iriam dar um jeito de coroar o Aegon, apesar do Viserys dizendo: então, gente, a Rhaenyra é a herdeira, vocês acreditam? A própria Alicent fica abismada. Então vocês já estavam tramando isso antes? Isso é um absurdo. Mas a coisa não para por aí. O Otto também sugere que eles devem matar a Rhaenyra e os herdeiros dela para que não haja nenhuma reivindicação ao trono para tirar o Aegon do poder. A Alicent, ela concorda que o Aegon deve ser o herdeiro, o próximo rei, mas ela acha essa sugestão do pai dela meio absurda e que na verdade eles deviam exilar a Rhaenyra, fazendo ela prometer que não vai pisar os pés em Westeros, porque ela não quer que a amiga dela de infância dê uma morrida, não é mesmo? Mas ela também fala que isso não é o que o Viserys iria querer. Que o Viserys disse que queria o Aegon no poder, mas ele também não ia querer a filha morta. Entre os membros do conselho, que estavam lá ouvindo abismados Otto declarar suas intenções, nós temos o Lord Bisbury. Espero estar falando corretamente o nome dele, senão vai estar aqui o nomezinho nele na tela. Ele é ali o mestre da moeda. Então ele se levanta, ele fica abismado e ele começa a falar: gente, eu tenho 66 anos. Eu sou a pessoa que mais conheceu o Viserys aqui dessa mesa. Não tem ninguém nessa mesa que conhece melhor Viserys. E Viserys disse que Rhaenyra é a herdeira. Você quer me convencer que no leito de morte dele, ele nomeou o Aegon o herdeiro e a única testemunha desse rolê aí é a mãe do menino? Vocês estão usando ação com a minha cara?
Mais fácil que nota de 3. Corretíssimo, não é mesmo? E ele prossegue com esse rolê. Eu não aceito isso. Isso aí é traição. Assim que ele diz isso, nós temos então o Sir Cole batendo na cara dele na mesa e matando o menino. E aí a gente entra, né, na adaptação do livro. O livro, como vocês sabem, eles são contados através de boatos. E no livro, a morte dele, nós temos 2 boatos. O primeiro boato é feito ali pelo grande mestre do castelo. Fala que o Lord Bisbury, ele foi preso nas celas assim que ele se rebelou contra a ascensão do Aegon e que ele morreu de frio nas celas. Enquanto o Septão Eustace fala que o Lord Bisbury foi morto pelo Sir Cole com a garganta cortada. Então a versão que eles pegaram é que o Sir Cole realmente matou o Lord Bisbury, mas como ocorre a morte é diferente. Ele não tem a garganta cortada, mas sim a cabeça esmagada ali na mesa. E entre as outras pessoas do Pequeno Conselho está também o Lorde Comandante da Guarda Real, que é o único membro da Guarda Real que tem ali um lugar dentro do Pequeno Conselho, que é ali o Harold Westerling. E o Westerling, se vocês estão aí se lembrando, é a casa ali da esposa do Robb Stark lá em Game of Thrones, né? Mas nos livros, o Westerling, o sobrenome dela, foi mudado pra série, mas sim, é dessa casa aí que ele vem. E o Harold, no livro, ele, quando ocorre essa situação, ele já tá morto e o Lorde Comandante é o Sir Criston Cole. E até ficou um pouco esquisito que o Sir Criston Cole esteja na reunião, ele também, porque só quem participa do Pequeno Conselho é o Lorde Comandante, porque ele tem um lugar na mesa. Mas aqui eles deram uma adaptada que tanto o Sir Cole está presente como o Lorde Comandante. Na série, o que foi feito, não é mesmo? O Otto Hightower, o atual mão, ele simplesmente fala pro Sir Harold: então, você vai pegar os seus caras aí da Guarda Real, vão até Pedra do Dragão e vão dar uma matada na Rhaenyra, tá bom? E faça isso rápido. Sir Harold simplesmente olhou pra ele assim, abismado. Ele simplesmente arrancou o mantozinho dele, o manto branco dele, né? Falou: então, querido, você acredita que eu fiz um voto pra servir o rei, não a rei? Logo, não obedeço você não, meu querido. Quando vocês decidirem quem é o rei, aí vocês me chamam, tá, querido? Bitch, please. E foi-se embora. Caralho, o maluco é brabo. Errado não tá, né, gente? Ele fez um juramento pra servir o rei. Não tem rei? O cara querendo mandar nele. Ai, meu Deus, olha. Tadinho, iludido. E nessa, o Sir Harold vai embora. Então, o que eu acho que vai acontecer de adaptação é que, bom, como ele tá vivo na série, não nos livros, na série, ele deve ajudar os outros 3 membros da Guarda Real que vão se rebelar e que vão levar a coroa do Viserys para a Rhaenyra. Eu já comento um pouquinho mais sobre isso na parte em que eu comento, né, o que eu acho que vai acontecer no próximo episódio. Mas eu acho que foi exatamente por causa disso que eles deixaram ele vivo durante esse período da dança, pra gente saber qual seria o lado que ele apoiaria, né, no final das contas. Mas eu acho que ele deve morrer em breve, né? Já que ele já devia estar morto. Muito bem, ele vai-se embora. E, obviamente, todos aqueles que ficaram ali no Pequeno Conselho começam a obedecer o Otto Hightower e as pretensões dele. Porque, a propósito, gente, eles mataram o Lord Bisbury ali e continuaram a reunião como se nada tivesse acontecido. Obviamente, ninguém mais ia se rebelar. O Sir Harold saiu lá vivo da sala porque, cara, o Sir Criston Cole tentou até dar uma intimidada nele. Mas, gente, o Sir Harold, ele é bem mais velho do que o Sir Criston Cole por um motivo. Ele é muito mais experiente do que o Sir Criston Cole. Quando você entra na Guarda Real, o esperado é que você morra jovem, protegendo o rei. Se esse cara é velho e continua na guarda, é porque aconteceu um monte de rolê com ele e ainda não morreu. Porque ele é bom no que ele faz, entendeu? Que é até uma alusão ali, né, ao Sir Barristan Selmy lá em Game of Thrones. Ele tá velhinho na guarda ali porque ele nunca caiu em batalha, gente. O esperado é que ele tivesse morrido em uma das várias batalhas que ele tivesse ido. E não, ele tava lá porque ele é bom. Mesma coisa com o Sir Howard. Então, tipo assim, se o Sir Criston Cole tivesse tentado alguma coisa contra o Sir Harold, ele teria morrido. Então, por isso eles deixaram o Sir Harold sair. Mas o restante, sinto dizer que aconteceria exatamente a mesma coisa que aconteceu ali com o Lord Bisbury. Tanto é que a gente vai ver mais pra frente
o que acontece com os opositores. Logo depois de decidirem que o Aegon vai ser coroado, eles decidem que precisam prender todo mundo que sabe o segredo de que o Viserys morreu, para que esse segredo não vá até a Rhaenyra e dê tempo dela ser coroada antes do Aegon. Depois disso, o Sr. Otto reúne alguns lords de Westeros que estão provavelmente ali em Porto Real ou próximos o suficiente. Ele reúne e ele fala: então, gente, o rei morreu, vamos nomear o Aegon e eu quero saber quem de vocês vai jurar lealdade ao novo rei, o Aegon. Algumas pessoas ali se ajoelham, outras ficam levantadas, mas logo depois que percebem que tem uma ameaça velada ali, se ajoelham também, mas 3 pessoas não se ajoelham. 2 delas vai lá e diz: então, eu dei a minha palavra ao Viserys que apoiar a Rhaenyra, não vou me ajoelhar. Assim que eles dizem isso, o Otto manda prender eles nas celas para eles não saírem de lá. E aí o carinha que sobrou, que é um carinha que a gente conhece, que já vem aparecendo ali nos outros episódios, que é o Lord Castlewell. Se você se lembrar, no último episódio foi a única pessoa da corte de Porto Real que recepcionou a Rhaenyra. É também o mesmo carinha que quando a Rhaenyra tava fazendo aquela caminhada da vergonha ao lado do Laenor, carregando a criança pra mostrar pra Alicent, foi o carinha: ei, posso te ajudar, princesa? É esse carinha aí. Esse carinha aí percebe que se ele não se ajoelhar, ele vai ser preso. Então ele finge concordar. Não, claro, Rei Aegon, com certeza, lindo. Ele se ajoelha e assim que ele consegue despistar as pessoas, ele tenta fugir de Porto Real para poder contar pra Rhaenyra o que tá acontecendo. Só que infelizmente ele é pego porque o Larys tinha alguns espiões ali e por causa disso ele foi pego. Mais tarde no episódio a gente descobre o que aconteceu com ele. Ele foi morto e enforcado e colocado lá no pátio para todo mundo ver o que acontece com opositores. Então assim, as pessoas que estão ali, que são membros da corte, que são nobres, eles não estão apoiando o Aegon por sua livre e espontânea vontade não, gente. Tem uma ameaça velada ali. Ou você apoia, ou coisas ruins vão começar a acontecer com você. E muito bem, logo depois disso, fica decidido, vamos coroar o Aegon o mais rápido possível. Só que tem um problema. Cadê o Aegon? O Aegon sumiu do castelo. Desapareceu o menino. E o episódio vai se basear basicamente na procura pelo Aegon pela cidade. Eles vão até a Baixada das Pulgas. Nisso, nós temos 2 equipes enviadas para rastrear o nosso querido Aegon. O Otto Hightower, que quer nomear o Aegon e fazer com que o Aegon mande matar a Rhaenyra e os herdeiros, mandam os gêmeos Eric e Arik atrás do moleque, enquanto a Alicent envia o Sr. Criston Cole. Mas quando ela tá dando essas ordens pra ele, quem estava no quarto também era o Aemond. E o Aemond se voluntaria para ir atrás do irmão, porque ele, segundo ele, o Sr. Cole é honrado demais para saber os lugares onde o Aegon estaria. Então ele vai junto também. E aí a gente vai acompanhar a busca dessas duas. E assim, gente, quando a gente começa a acompanhar os gêmeos, e entre esses gêmeos, o Arik, ele é o escudo juramentado do Aegon. Ou seja, ele é o cara que protege ele pessoalmente. Por isso que ele é escolhido pelo Otto para ir atrás do Aegon, porque ele vai saber onde o Aegon está, não é mesmo? Tanto é que assim que o Otto chega até ele, cadê o menino? E ele, então, é que ele usa sua autoridade de príncipe pra me mandar fazer os negócios e ir embora. E eu tenho que obedecer, então não sei onde ele tá. No meio dessa busca dele, eles começam a ir pros lugares bem depravados. Um desses lugares que eles visitam é basicamente uma rinha de criança, que tem um monte de criança lutando para entretenimento da população. Nesse mesmo local, eles encontram um bastardo do Aegon. E fica aí no questionamento se esse menino participa da rinha ou ele só é filho de alguém que está por trás daquelas rinhas ali e só tá observando, mas... Porra, aí é tenso. E nessa, o Eric começa a olhar assim feio pro irmão dele, entendeu? Ele começa... Esse é o cara que você protege? Esse aí é o cara que vai ser o rei? Esse babaca que gosta de rinha de criança? Que não tá nem pra nada? Que tá fugindo das responsabilidades dele? É esse cara que vai ser rei? A gente começa a ver as expressões do Eric mudando e dele avaliando se o Aegon vai ser realmente um bom rei. Em determinada situação, uma das espiãs ali da Myssaria, que é a Verme Branco, né? Aquela amante lá do primeiro e do segundo episódio lá do Daemon. Então,
ela mesma. Ela estava seguindo os dois porque ela percebeu quem era, porque, gente, eles podem não estar com a armadura da guarda real, mas são 2 gêmeos, entendeu? E tipo assim, é meio raro gêmeos, entendeu? Então assim, ficou bem na cara quem eles eram. Então ela foi logo atrás e ela, então... Eu sei o que vocês procuram, que vocês estão procurando o príncipe Aegon. Minha mestra sabe onde ele tá e ela pode dar essa informação, mas não pra vocês. Ela quer falar pessoalmente com o Mão. Eles conseguem arranjar essa reunião entre a Missária e o Otto. Só que nessa, lembra da outra turminha que tava atrás? Então, o Aemond e o Sir Criston Cole estavam dando seus rolês pela cidade, só que eles não sabiam onde ir. Porque o Aegon é muito mais depravado do que o Aemond achava, entendeu? Então, assim, ele vai em alguns pusteiros e ele não tá lá. E ele fica tipo, eu não sei mais onde procurar meu irmão. No meio das investigações dele, eles topam, assim, com os gêmeos. E eles seguem os gêmeos e vê o que tá rolando. Eles vê o Otto lá e tal. E aí, o que eles fazem? Assim que a Missária dá a informação para o Otto, detalhe que ela só dá essa informação com a condição de que o Otto define as senhas de criança. Adorei, pelo menos isso, gostei dessa posição dela. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Assim que a Missária dá a informação de onde o Aegon está para o Otto manda os gêmeos ir lá buscar o bendito. Chegando lá, gente, uma das cenas mais engraçadas do episódio. Eles encontram o menino embaixo de um balcão ali, se escondendo dentro de uma igreja lá, um septo. Gente, assim que acham ele começa a correr, o menino, entendeu? Gente, tipo, eu não quero ser rei, pelo amor de Deus, não me levem. E os meninos, né, os gêmeos, não, você vai, você tem responsabilidades, você é o próximo rei. Você sabe o quanto você tem sorte por ser o próximo rei? Quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Eles tiram o menino à força do septo, praticamente arrastando o moleque. E assim que eles saem do septo, quem tá lá esperando por eles? O Sir Criston Cole e o Aemond. Nisso, quem tá arrastando o nosso querido Aegon é o Arryk, que é o escudo juramentado dele. Enquanto o Eric só tá lá, observando. E ele não se intromete no rolê, ele deixa as coisas acontecer. Nessa, o Criston Cole e o Aemond conseguem, né, pegar o Aegon, mas não sem luta, gente. Os 2 irmãos lá, Targaryen, o Aemond e o Aegon se embroscam no chão. Que é preciso o Criston Cole dar uma apartada. Bora, gente, vamos embora. E aí, né, eles levam o menino até a Alicent. E aí a Alicent vai conversar com o Otto. E ela fala, então, eu estou em posse do Aegon, então as coisas vão rolar como eu quero. E assim que ele for empossado como rei, a Rhaenyra não será morta, ela vai ser exilada. O Otto fala, você tá agindo assim porque ela é sua amiga? Não, eu estou agindo assim porque isso não é o que o Viserys iria querer. Ela até joga na cara do Otto que ele ficava manipulando ela esse tempo todo. E aí, nós temos a parte que é a coroação. Só que, antes da coroação, lembra que o Otto mandou prender todo mundo pra ninguém sair do castelo pra que a informação não vazasse? Então, quem tava no castelo era a princesa Rhaenys. Ela havia ficado no castelo porque ela estava aguardando, né, o corpo do Vaemond ser ali embalsamado e tudo mais pra ela poder levar o corpo. Então, enquanto a Rhaenyra, o Daemon, os filhos já tinham partido para a Pedra do Dragão, ela tinha ficado em Porto Real. E assim que ela acordou, ela já foi trancada dentro do quarto. Ela ficou possessa, ela teve uma conversa ali com a Alicent, que tentou convencer ela a se aliar os verdes a Rhaenys. Não, eu dei a minha palavra, eu apoio os negros e é isso. E aí, a Alicent mantém ela trancafiada até que ela mude de ideia. Só que, lembra o Sir Eric, que ficou lá observando que o Aegon é um mau caráter e que ele não quer servir esse tipo de gente? Então, ele simplesmente liberta a Rhaenys. Então, eles começam a fugir pela cidade, obviamente, né, a Rhaenys lá, assim como o Aemond e o Daemon, né, usando, obviamente, né, gente, a capinha para esconder os cabelos loiros, porque, né, esse cabelo Targaryen aí é meio raro, então saberiam quem é. Por isso que eles usam a capinha, por isso o meme do Daemon com a capinha toda vez que ele vai fazer merda. Então aqui se repete, né, com o Aemond e com a Rhaenys. E então,
nós temos eles indo em direção ali à Bahia, justamente para ela poder pegar um navio. Durante essa fuga, ela fala: não, eu preciso do meu dragão, o Meleis, eu não vou abandonar o Meleis aqui. Eu preciso do meu dragão e eu vou libertar meu dragão. E ele: não, a gente não tem tempo para isso, vambora. Só que, quando ele tava começando a convencer a Rhaenys de que eles precisam partir imediatamente, ela teria que abandonar o dragão dela, começa os guardas da cidade, né, os mantos dourados, começar a empurrar toda a população em uma direção, que é a direção ali do Fosso dos Dragões, que era onde iria acontecer a coroação. Num primeiro momento, a Rhaenys não percebe o que tá acontecendo, mas quando ela percebe que estão empurrando ela pro Fosso dos Dragões, que é, inclusive, onde fica o Meleis, ela, que legal, tô indo pro lugar que eu queria. Então, nós temos, né, a famigerada coroação. Nós temos ali praticamente toda a população de Porto Real reunida ali. E aí nós temos uma coisa interessante que nos livros, né, a coroação do Aegon tem duas versões. A versão de que não existia quase ninguém no Fosso dos Dragões durante a coroação dele e a de que estava lotada. E eles adaptaram essa parte, né, de que foi lotada, mas se foi lotada, estava lotada porque eles foram forçados aí até lá. O Aegon chega, ele tem todas aquelas pompas, né, da guarda real empunhando uma fileira de espadazinha pra ele passar. E nós temos, né, a famigerada cena em que o Criston Cole é a pessoa que vai coroar o Aegon, né. Tanto é que ele fica conhecido depois, né, como o Fazedor de Rei por causa desse fato aí. Então, essa é uma coisa que se mantém ali do livro. E o Aegon é coroado. O Aegon, que desde ali do início do episódio não queria ser rei, assim que ele é coroado e ele vê que as pessoas gostam dele, ou pelo menos fingem gostar e estão aclamando ele começa a curtir o negócio. E aí você vê a mudança de expressão do Aegon, de que ele tá curtindo esse rolê. Só que lembra da Rhaenys, que tava no meio da multidão ali do Fosso dos Dragões? Ela consegue entrar no Fosso dos Dragões e assim que ela consegue dar uma escapulida, ela vai pra dentro ali, para o subsolo do Fosso dos Dragões, que é onde ficam os dragões. E ela desaparece, rola a coroação e assim que o Aegon tá lá, felizaço com a sua coroação, então a Rhaenys simplesmente surge com o Meleis. Ela simplesmente atravessa as paredes, sabe? O teto do subsolo pra ir para cima, pra ela poder fugir com o Meleis, entendeu? E assim, gente, morre uma galera que tava ali na plateia. Tadinhos, eles só estavam lá porque eles foram forçados pela guarda da cidade. Gente, tadinhos, eles só estavam lá porque eles foram forçados pela guarda real a estar naquele local. Mas morreu uma galera. E aí, nós temos uma cena bem emblemática, né? Que a Rhaenys podia ter literalmente queimado geral e dado fim a esse rolê. E muita gente criticando, porque ela podia ter dado fim a isso, ter matado ele. Gente, se ela matasse, ela seria assassina de parente. Então, isso não é uma coisa bem vista tanto em Westeros, tanto pela população, tanto pelos nobres, como pelos próprios deuses, pela própria religião deles. Então, por isso que ela não mata eles. Mas a ameaça velada de que se eles tentassem impedir ela de fazer, ela seria forçada a isso, está lá. A gente vê o momento em que a Alicent, ela fecha os olhos esperando que ela seja queimada pelo Meleis. E a gente vê todos eles que estavam no palco, ou seja, todos aqueles que estavam de acordo com aquele plano de usurpar o trono, com medo, porque aquela poderia ter sido literalmente a última ação deles. Então a gente vê o Otto com medo, a gente vê os filhos da Alicent com medo, a gente vê o próprio Aegon se escondendo atrás da mãe dele. Mas a Rhaenys, muito honrada, né, vamos dizer assim, ela simplesmente vai-se embora. E é assim que o episódio termina, com a Rhaenys brilhando. Aí, se tiver uma pá de treta rolando, não fica pistola, amiga. Segura a peruca e lacra! Então, né, vamos para o que será que vai acontecer no próximo episódio. No último vídeo eu comentei exatamente isso, de que os dois últimos episódios seriam divididos da seguinte forma, que esse episódio 9 seria focado nos verdes, na reação dos verdes à morte do Viserys, e que o último seria concentrado na reação dos negros à morte do Viserys, que é como, obviamente, está ocorrendo. Então, o que eu acho que vai acontecer? A Rhaenys vai surgir lá com a notícia, como mostra ali o trailer. Provavelmente a Rhaenyra deve perder o bebê nesse rolê aí, né? A princesa Visenya, que ela tá esperando, ela deve perder nesse rolê. E eu acho que deve pelo menos ter uma
um período de tempo que deve ser passado rapidamente ali. Quanto ela passa pelo processo do luto da Visenya, vamos supor uma semana mais ou menos, seja o período em que 3 membros da Guarda Real, mais provavelmente o Sir Harold Sterling, vão até a Rhaenyra entregar a coroa. A gente vê no trailer o Eric com a coroa entregando pra Rhaenyra, então a gente sabe que a coroa do Viserys vai ser roubada e entregada ali para os negros. E se seguir o livro, o Sir Eric vai estar acompanhado ali do Sir Marbrand e do Sir Darkline, né, que são os 3 apoiadores da Guarda Real que apoiam a Rhaenyra durante esse tempo aí da Dança dos Dragões. Mas como o Sir Harold foi mostrado que ele ainda tá vivo nesse lance aí e que ele apoia a Rhaenyra, ele também deve estar entre esses 3 membros aí, guiando eles e tal. Então eu acho que o Sir Harold também vai ser um dos que vão estar ali entregando a coroa para a Rhaenyra. E é claro, né, a minha maior suposição, pelo que deu a entender no trailer também, e que era uma coisa que eu já achava que iria acontecer, que o episódio ou a temporada iria terminar com o início da guerra. E o início da guerra, infelizmente, acontece com a morte do Lucerys, né? Que é o segundo filho ali da Rhaenyra com o Laenor, né? E o herdeiro de Derivamarca, que é o menininho que deu todo o problema de sucessão ali no episódio passado. Ele deve dar uma morrida, então, nesse episódio aí. A gente vê que o único membro dos Verdes que aparece no episódio, que é obviamente focado nos negros, é o Aemond. A gente vê a Vhagar ali e a gente vê também o Arrax, que é o dragão do Lucerys. Porque assim, aparece ali um dragãozinho branco no trailer e não é o Smoke, gente. Primeiro que esse dragão tá sendo montado, e o Smoke, como sabemos, né, tá sem dono aparentemente porque o Laenor se mandou, né? Aquele dragão ali é o Arrax. Porque o Laenor foi a pessoa que escolheu o ovo que ficaria ali no berço com o Lucerys. E ele escolheu justamente um ovo branco na esperança de que, se chocasse, esse dragão seria parecido com o Smoke. Olha pra ele é tão fofinho. Olha o Laenor como ele é fofinho. Ele queria que o filho dele, por mais que não fosse filho de sangue, ele provavelmente sabia que não. E, gente, ele é o pai, ele que criou, entendeu, gente? Maravilhoso. Então, aquele dragão que aparece no trailer é o Arrax. Então, com a aparição dele, com a aparição do Aemon, sinto dizer que Lucerys não deve passar do próximo episódio. A grande questão é se a retaliação do Daemon vai acontecer no próximo episódio ou se eles vão deixar para a próxima temporada. Mas eu acredito que pode ser nessa temporada ainda, porque há vários episódios eles estão mostrando os ratos. E para quem lê os livros, eles sabem que esses ratos aí são importantes para o que vem a seguir, né? Para essa retaliação do Daemon com a morte do Lucerys. Então é isso, gente. A gente vai terminando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.